Hello guys of the second year, how are you today? Olá pessoal do segundo ano, como estão hoje? Today is Friday 21st, tá? Então hoje é sexta-feira, dia 21. It's our video class day, nosso dia de videoaula. Let's start here with the corrections of pages 304 and 305. Vamos aqui para as correções das páginas 304 e 305. Como vocês podem ver, né, o primeiro exercício aqui, como já é de um assunto que a gente passou um tempinho atrás, e é bem simples, eu já deixei as respostas circuladas aqui apenas para eu fazer a leitura com vocês, para vocês conferirem, beleza? E esses aqui de gramática que são mais complexos, a gente analisa mais questão a questão, beleza? So, my grandfather loves westerns movies. Meu avô ama, né, os faroestes, né? He used to work on a ranch. Ele costumava trabalhar em um rancho, ou seja, o que é um rancho, né? Um rancho é uma pequena propriedade rural. And ride a horse to school. E andar a cavalo para a escola. Maybe that's why. Talvez seja por isso. I'm not in the mood for a serious movie. Eu não estou com humor para um filme sério. Mood here means humor, tá bom? Ok, take notes, anotem aí. Let's go see some funny. Vamos ver alguma coisa engraçada. Are there any good comedies on? Então, por coisas engraçadas se implica, né? Se infere que seja comédias, né? My little brother can watch the Toy Story movies over and over. Meu irmãozinho pode assistir os filmes do Toy Story de novo e de novo. He loves animation. Então, Toy Story, animation. Many Bollywood movies have boy meets girl plot. Vários filmes de Bollywood têm um enredo, né? O enredo de menino conhece menina, tá? Lots of people think that romance element is predictable. Muitas pessoas acham que esse elemento de romance seja previsível, tá? Então, todo mundo já sabe o que vai acontecer, né? Boy meets girl, tá bom? Predictable, previsível. Então, por isso, romance. Brian wants to watch an... A gente tem as duas opções aqui, o action or documentary, né? Deixa eu apagar esse documentary que eu coloquei aqui no lugar errado, né? Por que ele quer assistir action? Vamos ver. He loves movies with lots of explosions, shooting and fast cars. Então isso justifica o action, né? Explosões, tiroteios e carros rápidos. Shooting means tiroteio, ok? 6. Julia told me about an interesting romance or documentary she saw. It's about climate change. Então ela me contou sobre um interessante documentário que ela viu, é sobre mudança climática e o que nós precisamos para pará-lo. Então não seria um romance sobre mudança climática, beleza? Então, documentary. Let's watch something exciting. Vamos assistir algo empolgante. Police movie, maybe, um filme, né, de polícia, né? Então, do you like thrillers or animations? A animação, né, não teria esse sentido aí de filme de empolgante, de polícia, e sim um suspense, né? Que tem essa grafia bem estranha aqui, né? Thriller, né, suspense. And the last, my girlfriend loves dramas. She likes serious movies about real life situations. Então, filmes dramas, né, são geralmente sobre algo real. Então, ela gosta de filmes sérios sobre a vida real. Situações da vida real, na verdade, né? Então, aqui a gente tem uma tip, uma diquinha, né? To remember movie types and practice vocabulary, interview your classmates and family members about their favorite movies. Para você, então, aprender um pouquinho mais sobre e memorizar os tipos de filmes, tente, né, fazer com colegas ou com membros familiares, né, perguntas sobre seus filmes favoritos. Então, exponha eles aos nomes, aos tipos de filmes favoritos em inglês e pergunte, né? Olha só, né, em inglês, drama, né, thrillers, comedies, esses são os tipos. E pergunte, what's your favorite movie? Tá? Qual o seu tipo favorito de filme, né? Ok, what's your favorite movie? Lembrando que gênero de filme é genre, né? Ok? Então faça essa pergunta para os colegas, né? Ou para os membros familiares, para vocês tentarem memorizar aí os tipos de filmes, beleza? Então esse aqui a gente encerra então o assunto de vocabulário da unidade, que foi tipos de filmes. Agora a gente entra então no assunto, né? Que para muitos ali pode ser um pouquinho complexo, que a gente estava falando desde a última videoaula e depois na última live também. É a voz passiva, beleza?
simple present, simple past, and present perfect. Então, primeira coisa, match the sentences on the left to the passive voice on the right. Combine as da esquerda, né? As passivas na direita. Vamos lá. Doctors treat patients in that office. Os doutores tratam pacientes naquele escritório. Pacientes são tratados naquele escritório, tá? Então, lembrando, o que a gente tem que ter obrigatoriamente na voz passiva? A gente tem que ter um verbo to be no mesmo tempo do verbo principal. Então, como o verbo principal está no presente, treats, né? O S indica a terceira pessoa. O verbo to be vai ficar também no presente, de acordo com o objeto, né? Como patients é plural, usa o verbo to be no plural. Então, pacientes são. Agora a gente pega lá o verbo principal, que é treat, e o que eu faço com ele? Eu sempre coloco ele na terceira forma, tá? Então, terceira forma de treat, treated. Pacientes são tratados naquele escritório. O pessoal que tem mais facilidade em tradução na língua inglesa não vai ter dificuldade com a voz passiva, como eu já tinha adiantado nas outras aulas, porque é só traduzir mentalmente. Mas aqueles que têm mais dificuldade, sigam a fórmula. Verbo to be no mesmo tempo do verbo principal e o verbo principal na terceira forma. Não esqueçam disso. Vamos lá. The baker makes cake in this bakery. Né? O padeiro faz, né, bolo, né, nessa padaria. Né? Ou seja, o confeiteiro, acho que é menor ali, né, faz bolos nessa padaria. Ok? Então, o que eu vou ter que trazer para frente? Vou trazer para frente ali, né, lá na letter F, né, um dos objetos. Ok? O cake, o bolo, então, né, is made, é feito in this bakery. Tá? Lembra, né, aquela questão que nós estudamos? Se eu quiser incluir quem fez, né, eu poderia, sem problema algum, incluir aqui no final, ó, by, ok, by the baker, pelo, né, confeiteiro, no caso, né. Mas vocês vão lembrar que a voz passiva, né, é usada quando o objeto não é, não, o sujeito, né, não é tão importante, ok? Então, óbvio que um confeiteiro faz bolos. Então, bolo é feito nessa padaria, tá? Pelo confeiteiro. Então, aqui não é uma informação tão relevante, então eu posso omiti-la. Se eu quiser colocar, uso o by, tá bom? Esse é o melhor jeito. Vamos lá, os demais vamos um pouquinho mais rápido. The baker made cake in this bakery, tá? Number 3, letter C, ok? Então, cake was made in this bakery. Qual a diferença da 2 para 3? Tá? Vamos prestar bem atenção. Na 3 a gente tem o verbo to be, o verbo principal, na verdade, no presente. Então, eu usei a F, porque aqui o verbo to be está no presente, is. Já na número 3, que é bem parecida, o made é um verbo no passado. O padeiro, né, o confeiteiro, fez bolo nessa padaria. Então, por isso, qual é o passado do verbo to be? É o was, tá? Então, a gente está diferenciando aqui pelo tempo do verbo to be. Makes no presente, verbo to be no presente. Made no passado, verbo to be no passado. Tá? Em ambos os casos, o verbo principal ficou na terceira forma, como é na voz passiva. O verbo principal sempre na terceira forma. Tá certo? Então, essa foi a diferença aqui. Vamos para 4. The doctor has treated patients in that office. Preste atenção aqui que nós temos um present perfect. Então, qual opção que eu vou encontrar? Eu vou encontrar aquela opção onde o verbo to be esteja no present perfect. Nesse caso, have been ou has been. Onde é que a gente tem isso? Né? Então, a gente tem isso lá na letter A, lá na letra A. Então, vamos colocar aqui letter A e vamos fazer a leitura. Ups, letter A. O doutor tratou os pacientes naquele escritório. Pacientes foram tratados naquele escritório. Então, vocês percebam que a gente tem ali, né, o have been, que é o verbo to be no present perfect, e a terceira forma do verbo aqui, tá bom? Então, por isso a gente usou o letter A, tá? Letter A. Number 5, ok? The baker has made cake in this bakery. Vamos para o mesmo contexto de novo ali, ó. O confeiteiro fez bolo nessa padaria. Agora a gente tem lá o present perfect, né? Então o que eu vou precisar? Um verbo to be no present perfect. A gente já viu que é have been ou has been. Onde é que a gente tem isso? Na letter D, aqui na letra D, ó. Cake has been made in this bakery. Então por isso, né?
Letter D here. Letra D aqui nessa aqui. E por último, o que me sobrou? The doctor treated patients in that office. O doutor tratou pacientes naquele escritório. Tá? Me sobrou então letra E. Por quê? Tá? A gente tem aqui então o verbo principal no passado, tratou, passado simples. Então vou procurar um verbo to be no passado simples. Was ou were. Será que eu tenho isso na E? Vamos ver? Tenho lá, were. Então, pacientes foram tratados naquele escritório. Então, se você seguir essa fórmula, verbo to be no mesmo tempo do verbo principal, mais o passado particípio, não tem erro aqui. Então, be, F, C, A, D, E. Essa é a ordem que eu tive aqui, tá? Preste atenção nesse contexto. Na number 2, tá? Nós temos que fazer o oposto. E como é que a gente faz isso? Não tem mistério. A gente vai olhar agora, em vez de olhar para o verbo principal, a gente vai olhar para o verbo to be, ok? Então, o verbo to be aqui, was, tá? O que é was? Was é o verbo to be no passado simples. Simple past. Ok? Vamos colocar um pouquinho mais para cima aqui para vocês poderem enxergar melhor, tá? Então, o que vai acontecer na voz ativa que eu vou escrever? Tá? Primeira coisa, eu vou inverter, né? O que está sendo utilizado aqui como objeto vai ser usado como sujeito e vice-versa. Tá? Lembra que o by, né? O by sempre indica, né, quem é ali o sujeito. Então, o que está depois do by eu vou trazer para frente. Então, the leading actor, qual é o verbo principal? O verbo principal ali é requested. Como é que eu coloco requested no simple past? Do mesmo jeito, porque o requested, ele tanto no passado particípio quanto no passado simples ele é igual. Então, the leading actor requested, o ator principal requisitou fresh fruit, comidas frescas, todo dia. Vamos para number 2, ok? Então, primeira coisa, eu vou identificar onde é que está o verbo to be. Favorable reviews about the new movie have been written by the journalist. Já encontrei, está aqui, ó, verbo to be. Reviews favoráveis, né, ou análises favoráveis sobre o novo filme, foram escritas pelos jornalistas. Já vi então que o verbo to be está no present perfect. Isso é a primeira coisa que eu tenho que fazer. Present perfect tem have ou has, mais passado particípio. Present perfect, ok, pessoal? Então agora vou trazer o journalist para frente, tá? Então como é que vai ficar isso? Vamos lá. The journalists. Então, eu vou colocar o present perfect do verbo to be no verbo principal. Qual é o verbo principal? Write, né? Escrever. Então, the journalists have written. Os jornalistas escreveram, tá? Have written. O que eles escreveram? Favorable reviews. Eles escreveram análises, né, favoráveis. Reviews. Ok. About the new movie. Sobre o novo filme. Tá? Fechamos aqui. Beleza? Então, vocês viram? Olhem para o verbo to be. Vê qual é o tempo dele. Esse tempo dele vai ser o tempo do verbo principal. É o oposto, né? A gente está invertendo. E o objeto vai ser o sujeito. E o sujeito vai voltar a ser o objeto. Beleza? Então, é assim que a gente forma lá. Número 3. Good pictures of celebrities have always been wanted by paparazzi. Boas fotos de celebridades sempre foram queridas por paparazzis. Cadê o verbo to be? O verbo to be está aqui, ó. Ok? Deixa eu trazer mais para cá um pouquinho. Vamos lá. O verbo to be está aqui. Tá, pessoal? Ó. Been. Só que a forma dele é have always been. Então, novamente, eu tenho aqui present perfect. Assim como aqui o de cima. Tá? Eu não vou escrever de novo porque a gente já viu que é have e o been. E o sujeito está aqui, ó, paparazzi. Então já começo colocando o paparazzi lá na frente. Ok? Então, paparazzi. Ok? O verbo principal é wanted. Então, has. Ok? Wanted. Mas ali eu tenho que usar o always, né? Has always wanted. Sempre quiseram. O quê? Good pictures of celebrities. Tá? Paparazzi sempre quiseram boas fotos de celebridades. Good pictures of celebrities have always been wanted by paparazzi.
Então, assim a gente forma a voz ativa. Ok? Então, com o verbo principal no present perfect. E depois lá o objeto se tornando novamente, né, sujeito, que é os paparazzi ali, né? Ok? Number 4. Big blockbuster movies are released by studios at the beginning of the summer. Grandes filmes, né, são lançados pelos estúdios no início do verão. Então, verbo to be, cadê? Ah, está aqui. Ó, are, verbo to be no presente. Então, eu vou usar o verbo principal no presente. Vamos lá. Então, at the beginning of summer, ok? Ó, então eu tenho que usar lá studios, né? Que está depois do by. Então, studios, verbo no presente, né? Release, os estúdios lançam. O que eles lançam? Big blockbuster movies. Quando? Né? At the beginning of the summer. Tá? No início do verão. Ok? Número 5. The actors in this movie were chosen. Os atores foram escolhidos. Agora o verbo to be no passado, tá? Então vou usar o verbo principal no passado, by the director. Vamos lá. Então, the director. O verbo principal chosen vai ficar no passado simples, então. Chose, ok? O que ele escolheu? The actors. Escolheu o quê? Os atores. Ok? In this movie. Nesse filme. Tá? O diretor escolheu os atores nesse filme. Então, os atores desse filme foram escolhidos pelo diretor. Fechou. Faz a prova real ali, né? Vamos ver se tá certo. The screenplay for that movie was written by J.J. Abrams. O roteiro daquele filme foi escrito por J.J. Abrams. Verbo to be no passado. Então, o verbo principal vai ficar no passado. Então, vamos lá. O sujeito aqui vai ser o J.J. Abrams. Ok, vamos abreviar o nome dele. Ok, então, verbo principal write, no passado simples, fica wrote. Escreveu o quê? Wrote the screenplay for that movie. Pronto, tá? O roteiro para aquele filme, J.J. Abrams escreveu o roteiro para aquele filme. O roteiro daquele filme foi escrito por J.J. Abrams. Tá, pessoal? Então é assim que a gente troca então da voz passiva para ativa. Sempre prestando atenção no verbo to be, assim como no oposto, né? Eu vou prestar atenção no verbo principal para colocar o verbo to be no mesmo tempo dele. Tá bom? Aqui na página seguinte, então, nós estudamos, né, toda a questão do verbo to be, já falei com vocês em aula. Ok? Vamos ali para os exercícios, né? A primeira coisa é identificar se era passive, né, or active. Active or passive. Essa aqui vamos um pouquinho mais rápido, tá bom? Jennifer Lawrence starred, né? Ela estrelou, né? Então você tem o verbo principal, né, sem o verbo to be, então ativa. Sex scenes weren't allowed, não eram permitidas, então o verbo to be dali weren't mais o verbo principal, passive voice. My sister Hannah broke the vase, verbo principal ali sem verbo to be, ela quebrou o vaso, active. My flight to Los Angeles was cancelled, foi cancelada. Verbo to be ali, então passive voice. E por último, the dog ate the cookies my mother made, o cachorro comeu os cookies, então sem nenhuma menção ali de verbo to be, active voice, voz ativa. E depois aqui na sequência eu tenho que marcar a alternativa correta. Hamlet was written, Hamlet foi escrito. When a movie was rated NC-17, no one under the age of 17, ok, is allowed, allows, allowed or allow. Né? Então, quando um filme é ranqueado, né, NC-17, ninguém abaixo de 17, né, é permitido ver. Então, o verbo to be é permitido. Né? Não é as pessoas com menos de 17 que permitem algo, né? Então elas não são permitidas. Has this movie show, esse filme mostrar, ser mostrado, é mostrado, foi mostrado na TV, tá? Então como o filme aqui é singular, então vou usar o is shown. Has this movie been shown? Ok, só um pouquinho, pessoal, na verdade não é esse aqui. Deixa eu arrumar para vocês aqui, tá? Então has this movie, ok?
been shown, tá? Esse filme foi mostrado na TV, ok? Então não posso usar depois do has ali, né? Deixa eu te mostrar o motivo do meu erro, né? Eu esqueci que aqui tinha o has indica o present perfect. Depois de have ou de has eu uso a terceira forma. A terceira forma é been, ok? Então na leitura rápida ali eu acabei colocando isso, tá bom? Mas fique bem claro que é o been, certo? Então a gente pode errar também, no problem, sem problemas. Some truly great actors still, alguns grandes atores ainda, né? Ok? Haven't been given the Oscar for their work. Não ganharam o Oscar por seu trabalho. Ok? Haven't given, não deram Oscars. Atores não dão Oscars. Né? Então tem que ser voz passiva. Né? Não foram dados Oscar, não receberam Oscar. Tá? E por último, profanity and strong language. Né? Profanidade e linguagem forte, né? Que no caso, linguagem ruim. In movies for children. Permitted, permitiu, é permitida, aren't permitted, or permit. Não são permitidas, né? Então, profanidade e forte linguagem não é permitida, né? Em filmes para crianças, ok? Tá certo, pessoal? This is number 5. Então aqui a gente finaliza esse vídeo sobre a passive voice, tá bom? Então espero que vocês tenham entendido. Na próxima aula a gente debate mais um pouquinho, faz alguns outros exercícios. Have a good weekend, tenha um bom final de semana. Bye bye, see you guys.